Quando pensamos em terror, normalmente vem à cabeça coisas como aparições paranormais ou uma grande carnificina. Acredito que o motivo de haver tantos fãs do gênero seja justamente essa procura pelo medo, pelo choque, a busca por algo capaz de provocar calafrios no seu corpo e fazer seu coração e sua mente dispararem de ansiedade. O terror é, sobretudo, um gênero que desperta sensações. Sensações que podem ser despertadas tanto por criaturas assustadoras, fenômenos sobrenaturais e violência extrema, quanto por uma simples e cotidiana briga em um jantar de família. E em Hereditário, filme de 2018 dos gêneros drama e terror, presenciamos em uma cena de uns 3 minutos a primorosa execução dessa façanha. E sim, existe todo um contexto sobrenatural no filme, mas hoje eu quero focar apenas nessa cena. Uma cena sem fantasmas e sem sangue, mas que exprime o terror que mais se aproxima das nossas casas. Eu sou a Laura e hoje vou tentar destrinchar a icônica cena do jantar do filme Hereditário. Bom, primeiro vamos contextualizar. O filme gira em torno da família de Annie, cuja mãe faleceu recentemente. Entretanto, apesar de morarem na mesma casa, a relação das duas já estava bem distante havia um tempo, e percebemos, nos relatos de Annie, um certo ressentimento no que diz respeito à personalidade prepotente e egoísta da mãe. Annie trabalha fazendo miniaturas, mini salas de hospital, mini quartos e etc. É casada com Steve e eles têm 2 filhos. O Peter, que aparenta ter uns 17 anos, e a Charlie, de 13 anos. Steve é um marido amável. Peter é aquele típico filho adolescente fechado, e Charlie é uma garota introvertida e meio esquisita. Annie parece ter um apego maior a Charlie, talvez por ela ser mais nova, mais antissocial e ter algumas complicações, como uma alergia a amendoim. Annie e Peter, por outro lado, parecem ser bem mais distantes um do outro. Lá pelos 20 minutos de filme, Peter é convidado para ir a uma festa. Ele pergunta para a mãe se pode ir. Ela questiona se haverá bebida e ele responde que não, pois é só um churrasquinho tranquilo da escola. E eu sei que ele estava mentindo, mas nessa hora eu me perguntei se os norte-americanos realmente faziam churrasco à noite. Mas enfim, Annie diz para ele convidar a Charlie, mas ele não a encontra no seu quarto, porque ela estava lá fora. A mãe a traz desesperadamente até em casa, reclamando que ela poderia ter adoecido naquele frio, e em seguida afirma, num tom quase de imposição, que Charlie irá a uma festa com o irmão, no que ela concorda, apesar de não parecer muito animada com a ideia. A música da festa tá tocando alto, há pessoas bebendo e todos ali parecem ser bem mais velhos que a Charlie. Peter encontra sua crush e a convida para fumar no quarto de cima e, para impedir que a irmã fosse junto, diz para ela ficar no andar de baixo e comer o bolo que estava sendo servido. Mas adivinha o que tinha nesse bolo? Ela vai ao quarto no qual Peter estava e diz que não consegue respirar e que sua garganta está fechando. Ele desesperadamente a coloca no carro e segue a toda velocidade para o hospital. Charlie, a essa altura, já estava agonizando muito, colocando a cabeça para fora da janela numa tentativa de se aliviar. Mas, nesse momento, Peter avista um obstáculo no meio da estrada e, assim que desvia, a cabeça de Charlie dá de encontro com o poste. E digamos que ela ficou por lá mesmo. Charlie está morta. Peter entra em completo estado de choque, num ponto em que ele não consegue nem se virar para ver o estrago. Permanece alguns instantes estático e, depois de murmurar que estava tudo bem, segue lentamente até a sua casa. Ele chega, estaciona o carro, sai sem olhar ou mexer em nada no banco de trás, entra em seu quarto, deita na cama e assim permanece até amanhecer. No dia seguinte, ouvimos a voz de Annie falando que está prestes a sair. Ela abre a porta do carro e, em seguida, Annie fica inconsolável. Aliás, toda a família fica muito abatida, mas de formas diferentes. Annie passa a dormir na casa da árvore em que a filha costumava ficar e percebemos a relação com o marido esfriar. Peter, por sua vez, começa a ter alucinações com o acidente e até chega a sentir a garganta fechando tal como a irmã naquela noite. Annie vai à casa de uma senhora que conheceu em um desses grupos de apoio e que também tinha perdido um filho. E lá, ela desabafa e descreve o momento em que viu o corpo da filha no carro. Um relato muito triste e dolorido. E de noite, já em casa, vemos Annie trabalhando em uma pintura que retratava o acidente. Steve se depara com a obra ao entrar na sala e, visivelmente chateado, chama Annie para jantar. E agora nós finalmente chegamos à fatídica cena. O silêncio predomina na mesa.
Peter elogia a comida preparada pelo pai. Ele agradece e Annie dá uma risada de tom meio debochado. Peter olha para Annie, mas ela não retribui e ele pergunta se a mãe tá pensando em alguma coisa. Ela retruca perguntando se ele não tá pensando em alguma coisa. E Peter diz que parecia haver algo que a mãe gostaria de falar naquele momento. O pai tenta interferir, talvez já sabendo para onde isso levaria, e então rola esse diálogo. Why would I wanna say something so I could watch you sneer at me? Sneer at you? I don't ever sneer at you. Oh, sweetie, you don't have to. You get your point across. Okay, so fine, then say what you want to say. I've tried saying Okay, so things. try again, release yourself. Oh, release you mean? Yeah, fine, release me, just say it. Just fucking say it! Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Annie se exalta e, ainda no seu excesso de raiva, diz que tudo o que faz é se preocupar, se escravizar e defender o filho. E o que ela recebe em troca? Aquele maldito olhar dele cheio de desdém, ressentimento e sempre tão irritado. E vamos às primeiras impressões. Essa é a primeira vez que vemos Annie e Peter trocarem alguma palavra um com o outro desde a morte da Charlie. E, pelo silêncio e constrangimento que percebemos na mesa, é possível inferir que a comunicação entre todos os membros da família, que já não era das melhores, foi ainda mais comprometida desde o trágico acidente. Talvez para poupar o Peter de ter que reviver aquele momento traumático. Talvez para evitar uma briga de casal devido ao distanciamento físico e afetivo de Annie para com o marido. E talvez para abafar, de alguma forma, o ressentimento que Annie nutria em relação ao filho por ele ter feito o que fez. Entretanto, quanto mais o diálogo é evitado a fim de que não haja problemas, mais observamos o efeito contrário acontecer. E ainda de maneira maximizada, porque muita coisa foi guardada, acumulada, e quando vem à tona, simplesmente explode. E como quando uma barragem é rompida, é agressivo, denso e vem tudo de uma vez. Annie só precisava de um estopim para enfim colocar tudo pra fora. E ela não para. Well, now your sister is dead! And I know you miss her. And I know it was an accident, and I know you're in pain, and I wish I could take that away for you. Ok, nós precisamos falar sobre essa súbita mudança de expressão e de tom na fala de Annie e a maestria com a qual a atriz a conduz. Aliás, uma característica marcante dessa personagem é a sua expressividade, a qual potencializa a carga dramática da cena e a torna ainda mais realista, por transmitir a confusão de sentimentos característica de um momento impulsivo, de um momento em que as emoções são predominantes. Annie desabafa sentir uma ingratidão por parte do filho, mesmo depois de tudo o que ela fez e deixou de fazer por ele. E só essa frase já quebra todo aquele paradigma de amor incondicional materno, um amor que, como o próprio dicionário define a palavra incondicional, não está sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação. Atente-se aqui à palavra condição. Um amor não condicionado é aquele em que não se espera nada em troca. E constatamos, no momento em que Annie diz que se escraviza pelo filho, a conotação negativa que ela atribui a uma relação em que você abdica de muitas coisas e trabalha exaustivamente para no final do dia não receber nenhum obrigado. Porém, apesar dela não poupar raiva nas suas falas e no seu olhar, os mesmos assumem um tom mais cuidadoso e mais compreensivo no momento em que ela diz saber que o filho está sofrendo, que foi um acidente e que ela gostaria de poder tirar essa dor dele. Logo, ao mesmo tempo que presenciamos um olhar mais realista e menos idealizado tanto do luto quanto da maternidade, ainda assim nos deparamos com uma mãe que, apesar do ressentimento guardado, ainda zela pelo bem-estar do filho e reconhece o quão difícil aquela situação deve estar sendo para ele também. I wish I could shield you from the knowledge that you did what you did, but your sister is dead! She's gone forever! E novamente, Annie enfatiza a afirmação de um acontecimento que todos naquela casa têm total ciência. Mas, uma vez que é verbalizado, parece sair pela primeira vez do plano subjetivo para se materializar de maneira bruta e dolorosa naquilo que realmente é. Um fato que não pode ser desfeito. A ficha finalmente cai. E talvez pensar que foi fruto de um acidente ao invés de, por exemplo, um assassinato, sirva como uma espécie de amenizador, mas, independentemente das circunstâncias que guiaram o acontecimento, o resultado era um só. Charlie estava morta. E denominar as causas como um acidente ou um crime, encontrar alguém a quem culpar, nada disso a traria de volta. Como a Annie disse, ela se foi para sempre. E entender que nada pode ser feito além de simplesmente aceitar e lidar com isso é com certeza a parte mais difícil. And what a waste!
If it could have maybe brought us together or something. If you could have just said, I'm sorry, or faced up to what happened. Maybe then we could do something with this. But you can't take responsibility for anything! Eu quero aproveitar esse trecho para compartilhar a opinião que eu desenvolvi sobre esses acontecimentos quando assisti ao filme pela primeira vez. Eu fiquei muito indignada com as atitudes do Peter. Com a sua negligência ao levar a irmã para uma festa em que ele sabia que ela ficaria deslocada. E ok, eu sei que a Charlie tinha 13 anos e o Peter dá pra estimar que tinha uns 16, 17. Mas convenhamos que na adolescência essas fases são bem diferentes. Fora que a personalidade antissocial e inexperiente da Charlie dificultaria completamente a inserção dela naquele lugar. Ele a deixa sozinha no andar de baixo e sujeita a inúmeros perigos. E, depois que o incidente acontece, o vemos murmurar para si mesmo que estava tudo bem, dirigir até a sua casa, ficar aliviado pelos pais ainda estarem dormindo, deitar na sua cama e esperar pelo momento em que eles se deparariam com a talvez mais traumática cena das suas vidas. Como eu disse no resumo, um pouco antes da cena do jantar, a Annie vai para casa de uma amiga e descreve o momento em que viu o corpo da filha. E nota-se o quão delicado é para ela ter que reviver essas lembranças. E diante de tudo isso, eu me perguntei como Peter pôde ter sido tão egoísta ao ponto de nem ter conseguido encarar o que fez, mas não ter poupado a mãe de ver aquilo totalmente desprevenida. Ele fica tão quieto e tão distante em relação a tudo que eu até cheguei a cogitar que ele estivesse escondendo dos pais que tinha sido sua culpa. E assim como a Annie, eu pensei que depois de tudo isso que aconteceu, o mínimo que ele poderia ter feito era ter pedido desculpas. O mínimo que ele poderia ter feito era ter assumido a responsabilidade pelo que ele fez. Porém, depois de assistir a cena mais algumas vezes e ter contato com diferentes pontos de vista em relação a ela, me questionei se o motivo da minha frustração era, na verdade, ele não ter reagido da forma que eu queria que ele tivesse reagido, da forma que eu julgava ser a certa. E será que existe uma forma certa de se lidar com uma situação dessa? E mesmo que exista, será que todos nós necessariamente a adotaríamos se tivéssemos que lidar com ela? Tomei a liberdade de prestar mais atenção nos comportamentos do Peter depois da morte da irmã. Durante a aula, ele tem uma alucinação com o retrovisor do carro daquela noite, o que deve ter sido o mais próximo que chegou de ver Charlie pela última vez. Ao fumar com seus amigos, ele se queixa das mesmas reações alérgicas provocadas pelo bolo ingerido pela irmã, depois dela ter sido deixada para que ele pudesse subir e, justamente, fumar. E antes de dormir, ele se assusta ao ouvir barulhos semelhantes àqueles que a irmã costumava fazer. E, ao pesquisar sobre os diferentes efeitos de um trauma, me deparei com uma coisa chamada transtorno de estresse pós-traumático, que é um distúrbio de saúde mental que pode ser desencadeado como uma resposta intensa e disfuncional após a vivência de um evento traumático. Pessoas com esse distúrbio podem apresentar sintomas intrusivos, como pesadelos, alucinações e lembranças vívidas do evento, causados muitas vezes pelo contato com elementos associados a ele. Há também os sintomas de esquiva, que é quando a pessoa evita qualquer pensamento, sentimento ou diálogo acerca do evento. Outros efeitos são o desligamento do mundo externo, a depressão e os sentimentos de medo, horror, raiva e constrangimento. E talvez eu tenha pulado para a conclusão de que o Peter não se importava por não ter tido as mesmas reações eruptivas e explícitas da Annie, porque, imersa nos meus próprios princípios, não levei em consideração as suas particularidades como indivíduo, além do distanciamento afetivo que já existia para com a sua mãe desde muito antes do incidente. Em resumo, o que eu quero dizer é: as pessoas lidam com as coisas de maneiras diferentes. E quando ouvimos Annie dizer que toda essa situação foi um desperdício, pois eles poderiam tê-la usado para se unir, percebemos que ela também foi bem egoísta nessa história. Porque além dela não se tocar que as questões prévias com o filho não seriam simplesmente apagadas por conta de uma tragédia, você não pode assumir que todo mundo encare uma tragédia da mesma forma que você. Talvez você ache que isso poderia fortalecer a família, mas traumas não são lições em potencial. São apenas traumas. Após falar que o filho não era capaz de se responsabilizar por nada, Annie segue dizendo o seguinte: So now I can't accept. And I can't forgive. Because nobody admits anything they've done! Ela retorna à cadeira e a sala permanece em silêncio por alguns segundos até Peter responder. What about you, Mom? She didn't want to go to the party. So why was she there? We're stopping this right now. E antes que Annie pudesse rebater, o marido interrompe, pedindo para que eles parem. E apesar de insatisfeita, ela apenas obedece e sai da mesa. I said stop right now. Fine.
E esse é o fim da cena do jantar. Um fim que eu considero frustrante. Porque depois dessa avalanche que veio para despejar todas as dores reprimidas e para compensar o silêncio e a falta de comunicação angustiante dos personagens até esse evento, vê-lo ser interrompido é quase que uma tortura para um espectador sedento por mais daquele momento tão sincero e tão impactante. Ainda mais quando se sabe que ainda havia muito mais para ser dito. Por outro lado, creio que sentir essa frustração seja algo necessário para que a nossa proximidade com a cena chegasse a um nível em que a nossa raiva, desconforto e constrangimento nos despissem do papel de meros espectadores e nos fizessem sentir como se, de fato, estivéssemos vivendo aquilo. E é isso que eu considero genial nessa cena e no filme como um todo. Eles não estão aqui para te dar personagens exemplares, situações de fácil resolução ou a extensão de uma briga que provavelmente não levaria a lugar algum, só para que você pudesse se entreter com ela. Esse filme não tá aqui para te dar o que você quer. E será que isso também se aplica a pessoas? Talvez seja exatamente isso que os personagens precisem descobrir. Por mais que a Annie tenha o direito de se ressentir pelos atos do Peter e de ser incapaz de perdoá-lo naquele momento, ela não pode se eximir da sua parcela de culpa por não olhar mais atentamente aos seus filhos. Como quando pressionou a Charlie a ir a uma festa que ela claramente não queria ir, ou quando cobrou determinada reação ou atitude do Peter quando ela, na posição de mãe e adulta da situação, nunca havia estimulado o diálogo, a confiança ou um vínculo afetivo mais forte com ele ao longo da sua vida. Além do fato de ser contraditório a Annie falar sobre egoísmo e união familiar quando ela mesma estava se distanciando do marido e agindo de forma bastante insensível. E apesar do Peter ter o direito de não ser criticado pela maneira como reagiu aos eventos traumáticos, ele também não pode se abster da responsabilidade pelo que fez. Em suma, são pessoas diferentes, cada uma lidando da maneira que pode com uma situação terrível. E uma vez que colocadas todas juntas convivendo dentro de uma casa, tais divergências acabam entrando em conflito. E ao mesmo tempo que cada um desenvolve expectativas sobre como o outro deveria se portar, também se veem sufocadas pela pressão que essas mesmas expectativas geram. E a épica cena do jantar nada mais é do que a consequência de apenas olharmos para o outro através das lentes dos nossos princípios, das nossas necessidades, do nosso egoísmo. O egoísmo com o qual convivemos em nossa criação, assim como Annie sempre presenciou na sua mãe e que depois reproduzimos e perpetuamos ao longo das gerações, como se fosse, de fato, hereditário. E eu não nego que a situação em debate é muito difícil. Admito que eu mesma não consigo contemplar uma solução concreta, além de muita terapia. Mas, se houve algo realmente edificante nessa pesquisa, foi entrar em contato com outros pontos de vista acerca do assunto, poder contemplar as coisas sob diversos ângulos e entender que talvez eu estivesse sendo egoísta, levando-me a pensar que pode não ser só sobre olhar para o outro, mas também sobre se olhar. E apesar de todos os elementos sobrenaturais presentes no filme Hereditário, esse é, para mim, o verdadeiro terror.